Vamos analisar agora a tela, né? ftela que herda do fbase, tá? Aqui dentro de ftela eu tenho uma classe de VO que eu chamo de classe objeto grid VO, tá? E tenho um item combo box, né? Eu vou utilizar esse carinha aqui, essa classe, para eu popular esse combo box aqui, ó. Legal? Para isso, né? Para eu popular e depois liberar os objetos devidamente, eu vou utilizar esse cara aqui, esse tipo item combo box com descrição e campo. Muito bem. Daí eu tenho o ftela herdando de base. Tenho aqui algumas variáveis, né? Nome da tabela banco. Então vai ter um momento aqui em que eu vou pegar esse nome que está no XML e vou guardar logo nessa variável, tá? Então quando eu entrar na tabela produto, eu já sei que o nome da tabela do banco é esse aqui. Eu vou precisar disso para montar lá o meu padrão para passar para o servidor, tá? String objeto old, eu vou usar isso daqui para verificar se houve alterações no registro, tranquilo? Nós vamos ver isso daí quando estivermos estudando a tabela produto. Filtro, para eu montar o meu filtro. Página, para eu realizar a paginação. Classe objeto grid VO, que é daquele tipo lá, ó. T classe objeto grid VO, que acaba sendo uma classe de VO, tá? O objeto, né, que é um TVO, e esse panel visível, que vai ser do tipo tPanel exibir. Esse tPanel exibir está dentro de tipos, ele vai exibir a grid ou os edits. Como assim a grid ou os edits? Aqui, ó. Ele vai exibir ou esse panel com a grid ou esse panel com os edits. Muito bem, retornando então para o tela, eu tenho aqui alguns procedimentos, alguns métodos, né? Vamos já analisar esses métodos aí, tá? cdsgrid é o meu buff dataset e dsgrid é um data source que vai estar vinculado a esse buff dataset, né? Então eu tenho algumas regiões aqui nessa janela, tá? Vamos estudar aqui por regiões. Primeiramente a região infra. Dentro da região infra eu tenho o construtor, onde eu crio o buff dataset. Ele vai estar vazio nesse momento, né? Vai estar apenas na memória sem nada. Crio um data source, aponto o data source para o dataset e aponto a grid para o data source. Aí nesse momento eu já exibo a grid e configuro a grid. Ó. Esse configura grid é aquele método lá da biblioteca. Não, aliás, é um método aqui de utela ainda, né? Então vamos lá. Vamos ver o que é que faz esse método configura grid aí. O método configura grid é que vai chamar o configura cds from vo e o configura grid from vo, agora sim, lá da biblioteca, né? Configura cds from vo e configura grid from vo também, ó, dentro da biblioteca, tá? O que é que ele passa como parâmetro? Ele vai passar, no caso do configura cds, o cds grid, que é o buff dataset, e a classe em questão. No caso de configurar a grid, ele passa a grid e a classe em questão, tá? E aí nós já vimos o que é que ele faz lá na biblioteca, né? Retornando então para infra, no destroy eu libero meu objeto VO, monta filtro eu estou retornando vazio por enquanto, essa questão dos filtros aqui ainda não estão implementadas, né? Tem até uma janelinha só para o filtro aqui, olha, onde ela monta determinados filtros, ela salva esses filtros na máquina do cliente, né? Às vezes o cliente ele tem um filtro mais rebuscado, então ele monta o filtro aí, já salva. Ele pode carregar os filtros salvos através dessa janelinha aqui. Está 90% pronto, tá? Mas ainda tem alguma coisinha para nós arrumarmos aí para ela funcionar 100%, tá bom? Retornando aqui para a tela, eu tenho o Popula Combo Box com VO, né? Aí o esquema é parecido com os outros que nós já vimos, né? Ele vai carregar o arquivo XML, né? Vai ler todos os dados do arquivo XML e vai carregar as propriedades lá dentro
do Combo Box, tá? E através daquelas propriedades é que o usuário ele vai poder selecionar qual é o campo que ele quer pesquisar. Daí ele vai colocar aqui o critério, né? E quando ele clicar em consulta, nós vamos montar o filtro. Aqui, ó, monta filtro, né? Então, por enquanto, essa parte aí do filtro, de montar o filtro, não está implementado. Fica até como um exercício para você. Tente montar os filtros aí e passar para o servidor, né? Para ele retornar os dados já filtrados, tá? Bom, depois disso, do Popular Combo Box com o VO, eu tenho o Configura Grid que nós já vimos e tem um Form Show que apenas herda aí da janela mãe ou janela pai, né? Essa região infra morre aí. Daí eu tenho aqui uma região com o clique dos botões. Eu tenho o botão exportar, onde ele simplesmente vai abrir um pop-up e vai posicionar esse pop-up perto do botão. Que pop-up é esse? É o pop-up menu exportar, né? Exportar para Word, para Excel, para XML, para CVS e para HTML. Esses métodos aqui, eles estão implementados no Delphi usando uns componentes do Jedi lá, né? Esses componentes nós não temos aqui no Lazarus, então nós vamos analisar como implementar essa solução. Se você tiver sugestões já, né, nós ainda não analisamos como fazer. Se você já tiver alguma sugestão, você pode postar lá no EAD, tá? Botão imprimir, que ficou um exercício para você desenvolver os relatórios com a sua suíte favorita, né? Se você já possui uma suíte favorita aí que utiliza com Lazarus, né? Ou se você não conhece nada, deixa quieto esse exercício. Se você já conhece, você já pode fazer pelo menos o relatório do produto aí, tá? E observar como é que ele fica. Tenho uma região grid e edits, né? Aqui em Exhibit Panel ele está comentado, vai ser implementado na Utela Cadastro. Grid para edits eu chamo o método limpar campos. ID do registro selecionado, eu verifico se a grid está limpa, se tiver eu retorno 0, se não, eu retorno o valor do campo ID do registro que está selecionado, tá? Limpar campos, eu vou fazer um laço em todos os componentes e eu vou limpar o valor dos componentes, né? Se for label edit, eu passo aí um vazio para a propriedade text dele. Se for memo, eu passo um clear. Se for um calc edit, eu passo um 0. Mask edit, também um texto vazio. Date edit, eu dou um clear nele, tá? É o método limpar campos. Com isso eu finalizo a região grid e edits. Aí eu venho para a região exportações, que é aquela que não está implementada ainda, né? Ficou como exercício aí, nós exportarmos o conteúdo da grid para o formato definido, CSV, Excel, HTML, Word, XML, tá? Ou os formatos mais comuns, né, que podem ser utilizados também num outro sistema operacional, tá? Esses formatos aqui foram escolhidos lá no Delphi, né, porque o Delphi roda no Windows. Então, no Windows nós temos o Excel, né, temos o Word. De repente, aqui no lado nós deixamos apenas um CSV, um HTML e um XML. Vamos analisar essa questão aí no EAD, tá bom? Paginação e navegação. Nós temos aqui página anterior e página próxima não estão implementados. Nós temos que fazer esse controle para navegar entre as páginas, tá? No entanto, o primeiro registro, próximo registro, último registro, isso aí está tudo implementado porque é muito fácil, né? O mais complicadinho mesmo é a questão da paginação. Como o nosso esquema de montar o filtro ainda não foi implementado, nós também não implementamos esse esquema da paginação ainda, né? Não é difícil não, tá? Vamos fazer aí com o tempo, né? Vamos saltando os módulos e vamos realizando essas implementações, tá? Mas você como participante também pode implementar, pode trocar ideias no EAD, ok? Essas coisas que ficaram para implementar, né? Você pode já ir estudando e tentando implementar. Algumas são exercícios explícitos, como essas daqui, né? Outras não, outras ficam aqui comentadas, mas são exercícios implícitos, né? Fica a sugestão, né, para que você estude e tente implementar isso daí, que certamente será útil para o seu aprendizado, tá? No final eu tenho aqui o botão sair, onde ele vai chamar aquele método fecha formulário que está lá no formulário base, tá bom? Com isso nós concluímos aqui o estudo da janela Utela.